Fala, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco longo, né? Um pouco diferente, mas eu vou contar pra vocês como começou a minha história na corrida. A minha história no mundo da corrida começou bem antes de eu pensar em ser corredor. Eu já era atleta profissional de futebol e eu gostava de correr no meu tempo livre. Só que daí eu não sabia que existia todo esse mundo da corrida, né? Pacers e atletas profissionais de corrida. Aí em 2020 veio a pandemia, como todos sabem, e eu fiquei sem clube, precisei voltar para minha cidade. A academia estava fechada, não tinha muito o que fazer. Aí eu saía para correr. Não tinha quilômetros, não tinha tempo, era só eu e eu ali. Mas dali eu já estava me preparando para algo que eu não sabia que ia acontecer, mas Deus já estava me preparando para o que ia acontecer lá na frente até eu me encontrar nesse esporte. Em 2022, de fato, eu conheci o mundo da corrida. Eu vi uma reportagem e comentei com a minha esposa, que na época era namorada, e era a corrida contra o câncer do Napoleão Laureano. E aí, a minha esposa me inscreveu na prova de 10 km, porque eu achei que 5 km era muito pouco, aí ela me inscreveu nos 10. E uma semana antes, né, da corrida, eu acabei caindo de moto. Eu fiquei com a perna toda ralada, machuquei a testa também. Ficou bem feio, ficou doendo muito a minha perna, mas eu não queria abortar, né? Não queria deixar de ir pra corrida, porque já estava tudo marcado, tudo encaminhado, e eu estava com curiosidade sobre aquilo ali. Aí chegou o dia da prova, a gente fez o que tem que ser feito, né? Na verdade, e daí, algumas horas antes, eu acordei cedo, como todo corredor, já tinha aquela ansiedade, e eu peguei, ela me preparou um lanche, e nesse dia o lanche foi 2 pão de forma, presunto, queijo e um copo de café. Isso era umas 3h30 da manhã. Aí já viu, né? Ansiedade com presunto e queijo e pão e café não dá muito certo não. E fomos pra corrida. Só que quando chegou na hora da corrida, aí eu fui lá, ouvi o pessoal aquecendo, fazendo um bocado de coisa, eu não entendia. Pra mim, não sabia o que era aquilo aí, não sabia que precisava aquecer. Aí eu inventei algumas coisas lá que eu sabia do futebol, inventei, pá. E foi chamando, né, o locutor foi chamando pra poder fazer a largada, e eu fui. E isso eu já fiquei na metade, né, do primeiro grupo da corrida, fiquei na metade, e isso, os atletas lá de elite, né, hoje os elite, né, tava tudo lá na frente já, eu não entendia o porquê, né, e daí largou. Quando largou, eu não tomei conhecimento, né, e já, acho que deu o quê? Deu uns 200 metros, eu já fiquei na primeira colocação. Eu não sabia, 10 km eu falei, vou sair na frente e chegar na frente. Só que, quando eu passei, que eu fiquei na primeira colocação, eu já vi as pessoas, teve algumas pessoas que já falou, vai devagar que tu vai quebrar. Só que eu não entendia o que era quebrar, eu não entendia o porquê daquelas pessoas que estavam gritando ali naquele momento, e eu continuei. E aconteceu, quando chegou no 5º quilômetro, já era uma descida, era só descida, e eu apertei porque era só descida, eu falei, tá muito fácil esse negócio, vou apertar. Aí fui na frente. Só que quando deu os 5 km, me deu uma dor de barriga, esquentou tudo, e assim, eu precisei parar urgentemente, parei, caminhei, e isso eu vi todo mundo passando ali, os primeiros passando, né? E a barriga doendo muito, e eu esperei um pouquinho, trotei bem devagarzinho, levinho, e graças a Deus deu certo, eu continuei a corrida e fui, e consegui terminar. Quando eu terminei a prova, eu não sabia nada de se tinha premiação, o que é que ganhava, eu não sabia de nada. Peguei a medalha, né? Vi lá um tempo lá, eu fiz os 10 para 44 e 23, eu vou até deixar um print aqui para vocês, aqui em cima eu vou deixar um print. E eu fiquei na 20ª colocação, e na minha faixa eu fiquei em primeiro lugar, né? Aí eu olhei, eu falei, caraca, interessante isso aqui. Aí tudo bem, passou, aí peguei a medalha, não esperei nada, vi o pessoal lá comemorando, vi muita gente lá ainda esperando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Não, a gente não soube nem lá.
A gente só soube em casa que você ficou em primeiro na faixa, que a gente viu o menino postando, lembra? É, sim. Eu tô falando que o pessoal ficou lá e, tipo assim, eu não sabia o porquê deles estavam lá ainda, porque se já acabou a corrida, você tem que ir pra casa, porque a gente não sabia porque tinha várias coisas ali. Enfim, aí a gente chegou em casa, né, eu fiquei tranquilo, aí depois eu fui pesquisar se realmente aonde tinha algum tipo de foto, porque eu vi alguns fotógrafos lá, mas eu também não sabia se eles vendiam, como é que... E eu comecei a perguntar, por ser muito leigo também, e daí eu vi uma pessoa que foi repostado, né, pelo Instagram do hospital. E daí quando eu olhei, ele botou lá um tempo, algumas marcações, e eu falei, ué, esse tempo aqui... Aí eu comecei a pesquisar, pesquisei lá, comecei a pesquisar sobre números, sobre tudo, e quando eu olhei era os resultados da prova. Aí eu vou pesquisar o meu nome pra ver se... pra ver onde é que eu fiquei, né, porque tinha muita gente na época, né, se eu não me engano tinha mais de... Pô, tinha mais de 300 pessoas correndo aquela prova, eu falei, vou olhar pra ver se tá dentro aí da, e daí eu comecei a olhar, né, nesse site que eu vi lá, que justamente era o site das inscrições. E quando eu fui analisar bem, que eu coloquei lá o meu número do peito também, que eu também não sabia que o número dava com as inscrições, foi um negócio bem novo. E eu vi que eu tinha ficado lá em 20º lugar, né, geral. E na minha faixa etária, nos 10 quilômetros, eu tinha ficado em primeiro lugar. Aí eu comecei a pesquisar, quando eu olhei eu vi que tinha pódio, eu vi também que tinha troféu, e daí quando eu vi que tinha troféu para o primeiro colocado da faixa, que eu não sabia também, por isso que a gente já peguei a medalha, já fui embora para casa e só soube depois, né? Aí tá até aqui a medalha, né? Acho que ficou marcada essa medalha aqui pra mim, foi a primeira medalha que eu ganhei, né, na corrida. E ela tem uma importância muito grande pra mim, essa medalha aqui. E é através disso aqui que vem muitas, né? Muitas medalhas. Mas a mais importante é sempre a primeira, tá aqui. E ela é grande também. E pronto, a medalha tava comigo, né? Só que o troféu eu não consegui, o meu troféu de primeiro lugar da faixa eu não consegui. Porque eles tinham um tempo, né, pra poder entregar esse troféu pra você. E se eu não me engano era de 3 a 4 dias, em algum lugar você tinha que buscar. Por não saber, eu acabei não buscando, eu acabei não sabendo onde é que estava e até hoje eu não consegui esse troféu. Mas seguimos, né? Segui. E daí essa foi essa primeira parte. E eu creio que desse dia em diante foi de fato o dia que eu abri o olho para a corrida e que as coisas começou a se clarear. Aí um mês depois, né, já mais atualizado, como eu falei para vocês, eu pesquisei bastante YouTube, Instagram, o que era corrida, como é que fazia, como é que não fazia. E eu me inscrevi novamente numa corrida de 10 km, gostei, né, de 10 km. E dessa vez eu fiquei mais uma vez aqui, ó, em primeiro colocado da minha faixa etária. E eu fiquei, tá? Eu fiquei para receber o troféu, eu já sabia que tem que esperar. Eu fiquei, esperei, recebi o troféu e recebi também a medalha, né? Aí levei o troféu para casa e depois desse dia aqui foi que abriu a minha visão em relação à corrida. Eu comecei a pegar gosto pela corrida, eu especifiquei, né, algumas coisas em relação só à corrida. Eu fazia muito a questão da musculação também, mas eu acabei diminuindo os meus dias de musculação e tentando encaixar dias ali correndo, né, para que eu pudesse realmente melhorar na corrida. E em um belo dia desse de treino que eu corria na frente da minha casa, né, tem um espaço lá de terra lá, um terrão lá, e eu ficava dando voltas, né, era até uma praça, eu ficava dando voltas ali na praça, e teve um vizinho meu, que ele é até bombeiro, né, bombeiro militar, e ele me vendo lá, eu fazendo aquelas voltas lá na praça, ele olhou pra mim e falou que eu tinha jeito, né, pelo porte físico, por ser um pouco mais seco, e ele falou que eu tinha jeito pra corrida e perguntou se poderia me indicar para alguém para que eu pudesse tentar seguir, né, esse caminho aí da corrida de rua. E daí foi assim que aconteceu, ele me indicou para uma pessoa, né, daqui da pista de atletismo, e essa pessoa de início não quis me treinar, né, não fez tanta questão para me passar os treinamentos,
E daí ele falou isso aí pra mim e falou: Vitor, eu vou tentar uma outra pessoa. E foi daí que dessa outra pessoa que ele conseguiu o contato de Alan, que até hoje aí é amigo, é treinador, que ele é até da Paraíba Running, que foi essa camisa que ele me deu, que ele me passou para mim poder estar correndo as competições. E foi nesse dia que eu conheci Alan, né? E a gente conversou, eu expliquei para ele como seria a minha rotina, né? A rotina que eu tenho aí durante os meus dias, que naquela época eu estava trabalhando também como servente predeiro, então assim, eu passava o dia todo, particularmente, trabalhando, né? Chegava em casa só de 6 horas da noite e eu tinha que encaixar os meus treinos justamente no período que eu não fosse estar trabalhando. Então eu acordava bem um pouco mais cedo, né? Acordava entre 3 e 3:30 da manhã para sair para treinar, para chegar, tomava café e já ia trabalhar. E eu expliquei para ele e ele fez todo esse planejamento e acabou dando certo. Acabou que dando certo, passou alguns meses, eu fui melhorando, eu fui me encaixando nas provas e nesse período a gente fez um teste, né? A gente sempre fazia alguns testes de 3 quilômetros para poder identificar se eu estava evoluindo e naquele momento ele viu que a minha prova-alvo não era mais 10 km e sim 5 km. Então a gente fez todo um planejamento para que a gente pudesse estar fazendo uma prova de 5 km só para concretizar aquele pensamento que a gente teve, que eu me identificava mais com a prova de 5 km. Então, treinei, me dediquei, continuei ali buscando. E nesse período, as coisas foram começando a acontecer e o resultado disso tudo, eu fiz uma prova de 5 km, né? Algum tempo depois, né, da preparação, e eu acabei ficando na primeira colocação geral. Eu acabei ficando na primeira colocação geral nessa prova da Track Field. E quando eu peguei esse troféu, eu analisei algumas coisas em relação a tempo, a corrida, que eu já estava bem mais ligado nesse mundo, e eu vi que dava para evoluir mais, eu vi que dava para mim buscar mais um pouco em relação à corrida, dava para mim viver aquilo ali, né? Então eu comecei a pesquisar sobre tudo, né? O que fazer, qual tipo de tênis, o que precisaria, o que não precisaria. E eu via também que as pessoas usavam relógios, né, para poder marcar o pace, que você também tem que saber marcar o seu ritmo. Eu não entendia nada disso aí. E Alan foi me abrindo a cabeça ali em alguns momentos. E foi até ele também que me deu o meu primeiro relógio, né, com GPS, para que eu pudesse estar treinando, porque antes de eu treinar com relógio, eu treinava com um celular. E eu queimei vários celulares porque eu saía para treinar na chuva, eu não tinha relógio. Eu queimei vários celulares, queimava e ajeitava e botava na chuva de novo, porque eu não tinha relógio. E daí ele me deu o relógio era a prova d'água, e daí eu já fiquei mais contente, porque já qualquer horário eu podia sair para treinar, não ia atrapalhar. E pra mim isso foi muito bom, né? E a gente deu continuidade, a gente viu que estava evoluindo, viu que estava fluindo, né, as coisas naturalmente. Eu comecei a pesquisar também algumas situações de parcerias. Eu encontrei parcerias também com nutricionista, com fisioterapeuta também, que é muito importante, e consegui alguns apoios também de algumas pessoas por fora também que me ajudaram bastante. Uns me davam tênis, outros me davam, cheguei até a ganhar um relógio novo também, e isso aí foi me motivando a buscar a corrida, a me dedicar mais, e os tempos foram só melhorando. E algum tempo após a minha primeira conquista aí nos 5 km, eu fiz isso aqui, que foi o meu melhor tempo, né, na corrida, que foi inclusive ainda o meu RP, que é 16:09 ou 08, que eu fiz aqui numa prova que teve aqui na minha cidade. E desse dia em diante eu vi que dava pra querer mais, né, pra buscar mais sobre a corrida, e as coisas foram acontecendo. E nesse período também eu acabei sendo convocado, né, para participar de uma competição que é a nível nacional, né, a nível nacional, que é a Copa Cross Country, né, que aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais,
Eu fui o único, paraibano, né, na prova. E assim, eu fui representar lá a Paraíba e de lá eu acabei recebendo só esse crachá, né, que é um crachá da competição, moto de novo, que é um crachá da competição, e para poder correr no dia da prova eu tenho que estar com esse crachá aqui. Aí tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. E eu fiquei muito feliz por ir representar lá a Paraíba, né, mesmo com tão pouco tempo de corrida, menos de 3 anos, eu tive essa convocação e fui. Lá eu tive lado a lado com os melhores atletas, né, que hoje estão aí no alto rendimento do nosso Brasil. E eles representam também tudo num contexto internacional também, vários atletas, e eu fiquei muito feliz em poder estar lado a lado ali deles ali. E realmente aquele momento ali foi para mim um momento de muita emoção, por todo o contexto que foi. Algumas pessoas me ajudaram também na questão da viagem, foi muito bom para mim, para o início. Então o início foi um início maravilhoso para mim. E as coisas foram acontecendo, né, nesse período. Quando eu voltei também dessa competição, eu continuei treinando, continuei dedicando, melhorando a alimentação, melhorando o sono, bebendo água também. Eu não tinha costume de fazer essas coisas em relação à saúde, e isso me ajudou bastante, dormindo bem. E logo após, quando eu voltei, fiz um planejamento. Eu já tinha feito um planejamento, eu comecei também a estudar também, a fazer a educação física, já voltado para esse lado do esporte. E daí a gente fez um planejamento em que no ano de 2024 decidimos, eu e a minha já esposa, né, a irmos para o Rio. Eu tinha esse sonho de correr essa maratona do Rio, porque eu já tinha morado no Rio alguns anos antes, né? Como eu falei para vocês, eu fui atleta profissional e joguei alguns anos aí no Rio, e para mim foi muito gratificante poder saber, né, que eu ia voltar lá no Rio, mas dessa vez para correr, mas que eu ia estar lá de novo sentindo aquela emoção novamente, né, de estar na cidade aí maravilhosa. Então a gente viajou, fez o planejamento, e no Rio para mim foi muito bom também. Eu fiquei na 15ª colocação na prova de 5 km, uma prova fortíssima, tinha vários atletas bons, né, do alto rendimento, e também fiquei na 4ª colocação da minha faixa etária, e para mim foi muito gratificante aquele momento. Quando acabou a prova, eu fiquei muito feliz com aquilo ali, e seguimos, né, a gente continuamos buscando, e participei também de alguns campeonatos aqui da minha cidade, campeonatos paraibanos, que para mim foi muito importante também. E também tem uma outra competição que eu fui também, que eu fui convocado, que eu vou deixar aqui para vocês também, que foi o Norte-Nordeste, né, de atletismo, que aconteceu na cidade de Aracaju. Eu viajei também com a delegação da Paraíba, né, de atletismo, fui convocado e fui competir lá também nos 5 km, que para mim também foi uma experiência muito boa, como eu falei para vocês, menos de 3 anos e tá vivendo vários momentos perto de pessoas boas ali, e isso vai dando força, isso vai nos dando coragem para você se dedicar, para você treinar e saber que você pode a cada dia evoluir. Então isso foi um pouco, né, do que aconteceu nesses 3 anos, e eu espero que as coisas continuem acontecendo, que eu continue evoluindo, e para poder alcançar aí grandes marcas, porque eu tenho aí um objetivo e um sonho que quando eu comecei era um pouco distante, só que agora não é tão distante assim, que é correr abaixo aí de 15 km, de 15 minutos, os 5 km. Eu espero que com o tempo, respeitando todos os limites, eu consiga fazer essa marca aí tão almejada aí, não só por mim, mas por muitos. E isso foi um pouco da minha história. E gente, no final de 2024 eu acabei tendo uma lesão, precisei parar de correr, fiz alguns exames, tô em tratamento, mas a boa notícia é que eu tô voltando aos poucos a correr. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, eu vou passar tudo para vocês, tá bom? Que eu nem sabia que ia acontecer, mas Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente.
Não, como é que eu não sabia? Aí Deus já sabia, não sei o que, não sei o que. Mas Deus sabia que eu ia